98, pessoal. Mais uma, como é que é o reino do Pai? Essa é mais polêmica. Disse Jesus, o reino do Pai é semelhante a um homem que quis matar um poderoso. Como assim? O reino do Pai é como um homem que quer matar um poderoso? Como assim, né? Um assassino, não. Em sua própria casa, ele desembainhou a espada e enfiou-a na parede, para saber se sua mão era forte o suficiente para realizar a tarefa. Depois, foi matar o poderoso. Vamos traduzir para os gnósticos essa sentença, senão ela vai ficar igual aqueles koans que não fazem muito sentido para a gente, né? O reino do Pai é um homem que quer matar um poderoso. O que é um poderoso aqui? Alguém chuta? O que é um poderoso? Tem um poderoso na cosmogonia gnóstica. Ele é descrito como um grande poder. E ele roubou o poder de sua mãe. E ele juntou todos os poderes e criou poderes para si. É assim que diz nos textos gnósticos. Então, o que é matar o poderoso? Nada mais é do que a luta contra o demiurgo. O demiurgo, ele é o chefe arconte, ele é um grande poder, e ele é o chefe dos poderes do mundo daqui de baixo. Então, esse é o grande poderoso. E ele representa o quê? Psicologicamente, ele vai representar o nosso ego, ignorante, cego, porque ele representa a cegueira da mente que não está desperta, ele representa o esquecimento, ele representa o entorpecimento mental, e ele é a ignorância que divide, que nos torna um ego que se divide dos outros e se dá muita autoimportância e não enxerga a unidade, não enxerga o um, não enxerga o pai, não enxerga a sabedoria da mãe. Então, o reino do Pai, ele é aquele homem que quer matar o poderoso. O Sérgio aqui perguntou, podemos relacionar a mente assassina do real, da voz do silêncio? Acho que sim, Sérgio. Essa mente inferior, contaminada pela ignorância, ela é assassina do real absoluto, né? Ela é criadora do real relativo. Então, a gente tem que cuidar com essa mente que é assassino real em nós e a gente precisa matar ela nesse sentido. Não que a gente vai se tornar, que eu sei que o Sérgio não pensa isso, mas outras pessoas levam para outras interpretações, não que a gente vai se tornar desprovido de atributos mentais ou inconscientes ou entregues aos sentimentos emocionalistas e às sensações, porque isso seria cair abaixo da mente. A gente precisa transcender essa mente que assassina a realidade da unidade em nós e que nos divide e que nos separa, e que o demiurgo ele é representado, né, como essa pessoa que tem uma ânsia de poder. Ele senta num trono, e aí eu falo isso toda reunião quase, né, que ele diz, eu sou Deus e não há nenhum Deus além de mim. E aí ele quer o quê? Ser cultuado, ele quer ser idolatrado, ele quer ser louvado. Que individualmente é o que a gente quer, né? Enquanto a gente está aqui perturbado por esse mundo, a gente quer que todo mundo goste da gente, a gente quer que ganhe na loteria, a gente quer ser famoso, assim, as pessoas no geral. Essa ânsia de poder, de dominar os outros ou de ser cultuado. Então a gente precisa matar isso. Matar essa força que nos separa, que nos divide e que nos destrói psicologicamente, e essa força que aumenta a nossa ignorância e que cultiva a nossa cegueira. O Éden é uma plantação de cegueira para os gnósticos. O Éden são frutos para distrair a mente, os sentidos e fazer a gente esquecer a nossa jornada, esquecer a nossa origem. É uma distração. Então, o reino do Pai o pleroma pertence ao gnóstico, que é aquele homem que mata o demiurgo, simbolicamente. Só que para fazer isso, ele precisa primeiro praticar. Ele não age, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, não é no impulso, não é no arroubo de raiva, não é um assassinato passional, né? Não é movido por raiva, não é algo que se faz por impulso ou dominado por vício. É algo que a gente decide fazer e a gente pega a nossa espada. O que a espada representa em quase todas as tradições espirituais? Representa a sabedoria. A espada que corta a ignorância. E a gente pratica com ela e na nossa própria casa, ou seja, na nossa prática interior,
a gente desembanha a nossa espada e enfia na parede. Para quê? Para saber se a gente já é forte o suficiente para realizar a tarefa. Só quando a gente atesta que a gente tem força o suficiente, que a gente é capaz de ir lá e matar o poderoso Yaldabaoth. Então, primeiro a gente precisa vencer o quê? A parede, que são que as barreiras que nos impedem de ser o que nós realmente somos, de enxergar o espírito que habita em nós, o espírito divino que habita em nós. E essa parede é aquilo que nos separa do divino. Porque quando o demiurgo nasce, criou-se uma grande separação entre o que está acima e o que está abaixo, entre o que é real e o que é reflexo. Então, primeiro a gente identifica o reflexo, a gente vence essa parede, a gente encontra o espírito em nós e com a espada da sabedoria a gente vence a ignorância do poder egóico, egocêntrico do cego, demiurgo e Yaldabaoth, Samael. E essa parede, ela, quando a gente fura ela com a espada, ela abre o quê? Buracos, né? Fendas. E por esses buracos a gente permite que a luz entre, que o espírito brilhe e a gente comece a enxergar do outro lado. Você me vê essa imagem. Então, para mim, essa passagem, ela traz o quê? A passagem anterior, a gente falou sobre estar atento ao vaso que não fura, né? Aqui é outro jogo de imagens que Jesus está fazendo. Aqui tem o símbolo da vigilância, mas também tem o símbolo de nós estarmos firmes, fortalecidos, sabendo qual é o nosso propósito, qual é a nossa meta, e com a mente afiada, porque essa espada, ela tem que estar afiada. Por isso é o símbolo da sabedoria, né? Porque ela penetra as coisas, mesmo as mais duras e materiais, e ela é afiada como a nossa mente. A mente espiritual, não a mente concreta. E uma mente afiada para nós lidarmos com os impulsos que existem em nós. Então, essa passagem, ela nos convida a perceber a importância da prática constante, do fortalecimento de nós mesmos através da prática, da gente ver se a gente está forte o suficiente e quando nós nos sentirmos prontos, a gente realizar a tarefa final, que aqui é uma jornada de herói. O Joseph Campbell ia adorar ler esses textos gnósticos. Eu acho que ele até leu alguns, né? Ele comenta um pouco. Mas é uma jornada de herói aqui. A gente vai lá e realiza a tarefa final. E mata aquela grande ignorância que nos tornou prisioneiros no cárcere do corpo, no cárcere da ignorância. E aí nós entramos no reino do Pai. A gente toma o reino do Pai pela força da sabedoria. E aí nós nos tornamos um Cristo. Então, são várias. Jesus trabalha com várias imagens, né? A gente teve aqui a imagem do fermento, do vaso quebrado, da atenção com o ensinamento, do óleo, né? E agora a espada que vence esse poder que é tão difícil de ser vencido. A ignorância é muito difícil de ser vencida. Em todas as tradições, na Vedanta, no budismo, é a grande luta final. E é isso que o demiurgo vai representar, né? Ele está lá sentado no trono. Só que aí ele usou para o mal esse poder. É um mito. O que vocês acham? Bom, para 99, então. Seus discípulos lhe disseram: teus irmãos e tua mãe estão aguardando lá fora. Tem várias passagens que falam da família de Jesus, né? Aqui no Evangelho de Tomé, se vocês virem para trás, tem várias outras. Bom, teus irmãos e tua mãe estão aguardando lá fora. Respondeu-lhes ele: os que nesses lugares fazem a vontade de meu pai são os meus irmãos e minha mãe, e são eles que entrarão no reino de meu pai. Ele sempre faz essa diferença entre o que é a família e o que é só laços de carne, daquela encarnação, né? Bom, primeira coisa, teus irmãos e tua mãe. A mãe a gente sabe que é Maria. A minha mãe adora falar dessas passagens. E os irmãos? Jesus tinha irmãos? Eu sei que muita gente sabe. Tem no próprio Novo Testamento. Quem são esses irmãos de Jesus? No caso, pelo que a gente tem de passagens, tanto nos apócrifos quanto no Novo Testamento, sim, Jesus tinha irmãos, mas eram filhos de José. Aqui é um detalhe assim mais material da história de Jesus, né? Mas eu acho interessante para a gente lembrar disso. Que Maria, mãe de Jesus, foi morar na casa de José,
e José já tinha 6 filhos, que são filhos de um outro casamento dele, que ele tinha se tornado um viúvo, segundo o Talmud. Então, quem são os irmãos de Jesus? Alguns são os discípulos dele. Tiago, irmão de Jesus, São Tiago, né? Arimateia, José de Arimateia, outra Maria, das 3 Marias, tem a Maria mãe e tem a Maria irmã. Tiago menor, não, o Tiago menor é sobrinho, é filho da Maria. Judas Tadeu é outro irmão de Jesus. E Salomé, que viu Jesus nascer porque ela já era adolescente quando ele nasceu. Então, sim, ele teve irmãos de convivência, que se tornaram seus discípulos, mesmo ele sendo mais caçula, em estatura de alma e em sabedoria, ele passou eles, né? Mas é interessante que ele está falando aqui, que ainda que os irmãos dele tivessem se tornado seguidores dele, ele está dando uma ênfase na importância da família espiritual. Quem são realmente a nossa família? São aqueles que fazem a vontade do Pai e são aqueles que entram no reino do Pai. Ele está falando aqui do que os essênios vão chamar de congregação dos filhos da luz, do que os budistas vão chamar de sangha espiritual, que não é o quem frequenta o grupo, a igreja, o centro, mas aqueles que realmente chegaram naquele mesmo pórtico, daquele mesmo reino do Pai. Aqueles que estão na mesma luta contra o poderoso demiurgo. Porque esses são os irmãos da nossa jornada, né? Porque se a gente pensa, e os gnósticos são reencarnacionistas, se a gente pensa em renascimento e reencarnação, os elos de sangue são elos kármicos, claro, que a gente fica vinculado e próximo das pessoas, mas não são os elos mais importantes. Às vezes a gente se vincula a um familiar, às vezes a gente se vincula a um amigo, a um vizinho, a um mestre, alguém que a gente tem um elo mais poderoso. E para os gnósticos, essa questão de uma genealogia perfeita, que eles chamam, são termos técnicos, tá? Então, às vezes a gente pega mal com o termo, mas eles chamam de a raça dos perfeitos, ou aqueles que são da raça inabalável, ou os gnósticos como aqueles que atingiram o espírito, né, que são os pneumáticos, e que são escolhidos, né, que esses vão ser salvos, esses vão entrar no reino. Eles estão falando daquelas pessoas que já despertaram para o espírito, já estão no caminho, já estão numa jornada e já têm algum grau de despertar espiritual. Então, esses são irmãos, porque eles estão seguindo o mesmo caminho, eles estão entrando na mesma cidade celestial, eles pertencem à mesma família espiritual. São irmãos de senda, são irmãos de discipulados, são irmãos de via espiritual. E os gnósticos vão falar muito nesses termos. Quando no apócrifo de João, Jesus está instruindo João, depois ele fala assim, agora volta lá e explica aos teus irmãos, que são da raça inabalável. Não está falando aqui de raça no sentido de se é judeu, se é islâmico, se é árabe, se é africano. Não é raça nesse sentido preconceituoso que a gente toma hoje. Mas é daquela estirpe espiritual, daquele grupo, daquela comunidade que se afiniza por energia, por sabedoria, por interesse, por objetivos em comum. Esses são como irmãos, eles trabalham juntos. Então, Jesus está falando, tá, minha mãe está ali, meus irmãos estão ali, e eles são meus discípulos. Mas os que realmente são meus irmãos são aqueles que entram no reino. E aí, nesse sentido, a gente vê o quanto que é ridículo quando a gente pega aqueles jornalistas obcecados com genealogias dos antepassados e ficam buscando lá nos reis merovingios o sangue real de Jesus, se Jesus teve ou não um filho, se o Santo Grau é um filho de Jesus. Eles fazem uma ginástica mental assim absurda para provar uma genealogia física consanguínea de Jesus, como se isso fosse importante. Quando Jesus mesmo está dizendo, olha, o sangue não é importante, o que é importante é se você está no caminho espiritual, caminhando junto ou não. Aqueles que se tornam despertos, aqueles que entram nessa corrente e se tornam filhos da luz, eles são irmãos, independente de onde nasceram, quando nasceram. E quando se tornam vivos, isso é, quando eles atingem aquele despertar do Cristo, que eles não são mais dominados pela ignorância do demiurgo, quando eles se tornam vivos e não são mais obrigados
a encarnar, como está em Pisci Sophia, eles estão plenamente conscientes. Então, eles formam uma família que se entende, que trabalha junto pelo bem da humanidade. E daí a gente vai lembrar do hino da Pérola, daquele príncipe que sai de um reino, de seu pai, da sua família. Então, esse símbolo do pai, da família, de ser filho, de ter irmãos, é o símbolo da linhagem espiritual. Então, é esses irmãos que a gente busca. Claro que a gente pode ter parentes que são também irmãos na jornada, que a gente se afiniza, né? Nada impede. Mas os laços espirituais, eles são mais profundos, eles são mais duradouros e mais profundos que as convenções sociais. Então, a gente entender isso nos dá também uma certa liberdade. É claro que a gente vai tratar bem a todas as pessoas, mas a gente identificar aqueles que são nossos irmãos também nos ajuda a fortalecer o nosso caminho, porque a gente não se sente tão sozinho nessa jornada. E Jesus está sempre chamando a atenção para isso, para a gente buscar essa unidade e não dar tanta importância para aquilo que é da mera convenção social. Mas são escolhas. Às vezes Jesus fala que quem não abandonar pai e mãe não pode entrar no reino. Nesse sentido, de quem não se libertar dessas convenções sociais que são condicionadas pelo tempo, pela cultura, pelo século e pela região que a gente vive, e, portanto, não representam a verdade do pai, quem não se libertar disso também não vai conseguir quebrar essas amarras que nos prendem aqui nesse mundo. Então, a gente aprender a identificar quem é a nossa família também faz parte de um exercício espiritual. Então, vamos para a última. A última é aquela clássica, que eu acho que nem vou comentar muito, mas é só para a gente mencionar que ela existe no Evangelho de Tomé também. Mostraram a Jesus uma moeda de ouro e disseram: os agentes de César exigem de nós o pagamento do imposto. Essa está no Novo Testamento também, né? Respondeu ele: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E dá a mim o que é meu. Dá a mim o que é meu. O que ele está dizendo? Quando a gente se atenta ao Cristo em nós. A gente está atento a ele, a gente está agindo através dele, né? Tem muitas interpretações, eu não vou me aprofundar muito, porque vocês já devem estar cansados dessa. Mas eu acho que em alguns pontos a gente pode comentar que ele está falando que é importante, apesar da gente, né, aprender a identificar a nossa verdadeira família, olha como é difícil. A gente também tem que estabelecer uma relação com o mundo e com os outros e com a ordem social que seja pelo menos apropriada. Porque, querendo ou não, a gente está inserido nesse mundo. A gente não é que a gente vai deixar de viver nesse mundo, né? A gente continua vivendo nesse mundo. A gente só não pode deixar que esse mundo nos domine emocionalmente, ou que a gente condicione a nossa liberdade, a nossa felicidade às condições desse mundo, né? Não buscar nesse mundo. Mas perceber que a gente está inserido aqui. Os Rosa-Cruzes faziam isso muito bem, os Rosa-Cruzes históricos. Eles, nos manifestos, que surgiram lá em 1614, acho que é no Fama Fraternitatis, eles têm uma orientação assim que, onde você for, o país que você estiver, se vista com as roupas daquele país, não se identifique como diferente, né? Se misture, né? Não fique chamando atenção para si mesmo. Então, é meio que isso, se adeque ao mundo, né? Não fique causando problemas no sentido de, na época de Jesus, é o que ele fez, né, tadinho? Ele chamou muita atenção. Ele foi perseguido por causa disso, porque ele contestou, porque ele criticou abertamente os erros que ele via, porque ele falou que estavam entendendo errado as escrituras, né? Ele não era anti-judaísmo, mas ele trazia uma interpretação esotérica da mística judaica, do judaísmo esotérico, junto com o que ele trouxe de outras tradições que tornaram ele um herege entre os judeus. Só que Jesus também está dizendo, olha, você paga aí seus impostos, fica na sua, mas fique atento ao que realmente importa. Então, dá a César o que é de César, mas dá a Deus o que é de Deus. Então, esteja atento ao que o Espírito pede de você, porque é isso que realmente importa. E aí ele está fazendo aqui a diferença que os gnósticos fazem entre os ílicos, os materialistas, e os pneumáticos, os que buscam o despertar do Espírito. Então, o nosso trabalho é reencontrar a centelha crística na matéria. Ao mesmo tempo, devolver. Lembram do hino da Pérola? Que o príncipe começa a se vestir
com as vestes do Egito e comer a comida dos egípcios, os egípcios representam o mundo da matéria, né? Não é nada étnico contra os egípcios. E aí, no hino da pérola, os anjos que vêm do reino do Pai, eles vêm chamar essa alma que está esquecida da sua missão, né? E falam assim, olha, você esqueceu. E aí, o que essa alma faz quando ela lembra? Ela tira essas vestes para poder receber a veste de glória, a sua veste de príncipe, que é a veste espiritual. Então, a gente precisa devolver ao mundo o que é do mundo. Dá a César o que é de César, né? Deixa isso com o mundo. Deixa com eles, mas fique atento ao que realmente importa. Não sei, eu enxerguei um pouco assim. Deixar as coisas do mundo com o mundo. Não no sentido de abandonar o mundo, mas não se envolver com elas. Porque mesmo quando a gente quer trabalhar para o bem do mundo, a gente precisa perceber que aquilo que é do mundo é passageiro e a gente só consegue efetuar uma transformação verdadeira e duradoura no mundo à medida que a gente transforma nós mesmos. Senão a gente não tem força de sustentar as nossas ações, inclusive. Então, à medida que nós nos autotransformamos, a gente transforma o nosso redor e a gente influencia bem os nossos familiares, os nossos vizinhos, a gente promove boas ações. Mas só focar na transformação do mundo parece infrutífero, porque dá aquele efeito de estilingue, né? Você estica uma mudança, mas enquanto essa mudança não é verdadeira no interior de cada ser humano, ela não ocorre. Eu vejo isso no meu antigo emprego, que eu trabalhava com parto, nascimento de bebês, eu atendia gestantes, e socialmente, os grupos que eu estava envolvida, a gente fazia muitas ações de políticas públicas, de exigir leis, de ir na prefeitura da cidade, de conversar com a direção do hospital, para melhorar a assistência, a qualidade, o atendimento humanizado, mais respeitoso, mais de acordo com a ciência. A gente fazia marchas, né? O pessoal era mais ativista, alguns, e nunca fui contra essas coisas, mas eu percebi que não adiantava você estabelecer uma lei se o médico que estivesse atendendo aquela mulher não tivesse internalizado nele que aquilo era importante. Porque só dizer que a lei não estava fazendo eles cumprirem. Então, eu acho que quando a gente foca em querer mudar as leis dos impostos de César, mas a gente esquece do nosso trabalho espiritual, a gente só vai ser preso e morto, entende? Mas à medida que a gente se torna uma força motriz de transformar o mundo e a nós mesmos, a gente consegue, através da mudança de cada ser humano, fazer mudanças que realmente acontecem. Porque na prática a gente faz um pouco das duas coisas, né? Quem trabalha mais com questões sociais sabe que é importante a gente dar uma atenção social para as pessoas, mas essas coisas vão e vêm. Eu tenho essa impressão de que ok, a gente faz boas mudanças no mundo, mas as pessoas morrem e elas renascem, e se elas não transformaram a mente delas, se não despertou nenhuma virtude, elas vão voltar na mesmo sofrimento, em outro mundo, outro país, mas as mudanças reais, elas precisam vir de dentro. Quando eu vejo essa frase de Jesus, é nisso que eu penso. Essa diferença entre a visão do materialista, daquilo que é do poder do mundo, e daquilo que é realmente importante, e que é realmente transformador e duradouro. E que às vezes a gente precisa medir as nossas forças e saber o que realmente importa na nossa ação. E isso é muito difícil. E cada um tem que saber como é que funciona melhor para si. Terminei, pessoal. Temos 5 minutos ainda. Quem quiser complementar. Eu queria fazer uma observação, Alaia. Você trouxe uma dimensão política, né, nessa questão do dar a César, né, o que é César. Nem era minha intenção, mas veio. Porque existe um livro chamado Zelote, escrito por um historiador, que ele faz uma leitura exatamente por aí, né? Do rompimento de Judas Iscariotes com Jesus, estaria muito ligado a essa questão aí do dar a César o que é de César, né? Porque, do ponto de vista político, o Iscariote seria o Zelote, portanto, o objetivo era derrubar Roma, né? E ele rompe com Jesus quando Jesus não assume, enquanto essênio, é lógico, né? Ele não assume essa dimensão, né, esperada pelo Zelote. É bastante interessante
essa abordagem política, né, que o historiador faz, não me lembro o nome agora. Essa é uma coisa. A outra coisa que eu queria, que me chamou a atenção na frase é o dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Na Bíblia, ela para aí, a frase. Ah, é? Eu não lembro. E não continua, e eu acho muito conveniente para os ortodoxos, que não continua. E dai a mim o que é meu. Né? Porque Como que você vê? Como que você vê? Eu acho que é incômodo isso para porque a pergunta que surge imediatamente é: mas Jesus não é o Deus encarnado? Como dai a Deus o que é de Deus e a mim o que é meu? Entende? Quer dizer, eu acho que tem a Bíblia para exatamente no dai a Deus o que é de Deus. Eu acho que isso levantaria uma discussão bem interessante Verdade. no contexto lá do pastor, dessas coisas todas, né? Mas ela convenientemente para aí. Esse dai a mim o que é meu é meio perturbador. É isso. Obrigada, Carlos. Boas reflexões. Eu fiquei pensando com você falando, esse dai a mim o que é meu, a gente poderia ter duas leituras, né? Uma, Jesus, o mestre, falando para os discípulos, tipo, ok, vocês estão aí preocupados com o âmbito político, os romanos invadiram aqui, vocês estão contra os impostos, e ok, entendo que é injusto, mas vale a pena entrar nessa briga, ele está fazendo esse jogo que você falou dos zelotes, né? Tem a questão de Deus, a divindade, os gnósticos vão chamar do Deus desconhecido, que é a divindade máxima. Sim. E daí a mim, o que é meu. Eu fiquei personalizando aqui, estou só imaginando. Que é como um mestre dizendo assim: olha, eu vim aqui, encarnei, estou tendo esse trabalho de vir aqui ensinar, estou me expondo, estou me arriscando, estou trazendo ensinamento. Então, né, prestem atenção, vocês são meus discípulos, vocês estão retribuindo aqui, vocês estão fazendo o trabalho que vocês se propuseram a fazer, ou vocês estão aí só preocupados com a balbúrdia, sabe? Sim, eu pensei exatamente isso. Eu pensei isso também. Sabe, dá a mim, me dá a sua atenção, a sua atenção ao que nós estamos estudando, que nós estamos, entendeu? Eu pensei exatamente isso. O que nós estamos aqui enquanto um pequeno grupo tentando construir, fazer diferente do que a grande maioria está fazendo. E era um grupo tão pequeno, não existia igreja, Jesus não fundou a igreja, né? Era um grupo ali recebendo um ensinamento de um mestre, né? E ele está dizendo, vamos lá, preste atenção no que importa, gente, né? Eu sinto um pouco isso. Isso, marcando um lugar, né? Um espaço nesse César, Deus e nós aqui, ó. Né? Inclusive complementando aquilo que você falou anteriormente, né? Preste atenção. Da família, né? Isso. Mas a gente também... E também a gente pode pensar no âmbito metafísico. Aí não seria Jesus, seria Cristo falando. Porque às vezes Jesus fala como se fosse Cristo, no sentido metafísico. Sim. Então, assim, dai a mim o que é meu permita que o Cristo interior brilhe dentro de vós. Deem atenção para aquilo que é espiritual. Vocês estão dando atenção aí para os impostos e vendo as injustiças do mundo, mas vocês precisam ter a força do fogo do Cristo brilhando em vocês para que vocês possam ter força de agir no mundo. Então, preste atenção no Cristo antes de ficar prestando atenção no imposto. Essa é mais legal, Alá. Essa é mais bacana. A gente vai refletindo junto. Só numa frase, esse 100, o 100, que foi mostrado agora, me lembrou a palavra viveka, né? Viveka, discernimento. Porque é o discernimento no seu último estágio, ou seja, discernir o que é efêmero daquilo que é verdadeiro e eterno. Só isso. É o que eu tinha para contribuir. É um desafio, né, Walter? Tremendo. É o nosso desafio, saber onde a gente põe a nossa ação, a nossa mente, a nossa energia, o tempo todo na vida. Né? Exato. Mas vale a pena. Vale a pena.
Eu acho tudo prático. Eu vejo os ensinamentos, eu acho prático. Às vezes vocês me falam que é pouco prático. Eu falo, gente, mas é tão prático. A verdade é que, vendo dos dois lados, é uma profundidade muito grande, porque podia ser igual você falou, igual o Carlos falou. O Cristo falando, né? Porque dai a mim o que eu estou aqui, mas também Jesus, o homem, que estava prevendo o que estaria por vir na vida dele. Poxa, gente, eu estou aqui, eu sei o que vai vir para mim. Presta atenção, faz valer a minha encarnação, Essa faz valer. encarnação, né? Então, como é difícil a gente querer fazer um bom trabalho nesse mundo, né? Então, a gente precisa de trabalhadores, porque um mestre não faz verão sozinho. Vou parar de gravar e vou fechar aqui.